Então hoje nós vamos começar esse novo tema, o passamento, do livro Céu e Inferno. Vamos ver aqui a introdução do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 106. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude, acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Vamos fazer um comentário aqui desse texto, um texto meio grande, mas que a gente pode fazer um comentário mais sintetizado. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção ao fato de que a absorção dos novos conhecimentos da espiritualidade, do conhecimento do Evangelho do Cristo, como é trazido pela doutrina espírita, é todo um campo de conhecimento novo que, para que ele tenha de fato valor e vigor na nossa vida, é imprescindível que ele seja alvo de vivência, de materialização. Sobretudo porque, como nós aprendemos com a doutrina, o passado espiritual nosso é de uma fase de muito atraso, de muito apego às coisas materiais, de negação da vida espiritual. Se nessa existência agora nós estamos estabelecendo todo um campo novo de conhecimento nessa área, esse conhecimento só vai ganhar algum vigor para o nosso espírito se ele alcançar os níveis de nos sensibilizar e nos colocar na vivência, na prática. Porque senão eles vão estar numa área assim muito frágil e sutil do nosso espírito. Será mero conhecimento. Basta a gente se lembrar que todas as experiências encarnatórias que nós já tivemos antes, na qual os anos que temos estado no corpo, a gente associou conhecimento objetivando satisfação material instintiva, vida voltada só para as coisas materiais. Isso criou alicerces no nosso consciente, na nossa área mental mais íntima e mais extensiva. Agora, ao par de conhecimentos espiritualizantes, para que eles tenham qualquer vigor na nossa vida, só a partir do esforço da vivência, porque senão ele não vai longe. Assim, em questão desse texto aí, a gente observa os nossos irmãos evangélicos, a grande maioria acha que se isolando, só dando glória a Deus, louvando com músicas e frequentando a igreja, eles já estão em alto patamar de merecimento. Em frente da minha casa mora um cidadão, ele age dessa forma: olha, tudo que ele faz é aleluia, glória a Deus. Olha, dentro de casa, é menino, mulher, até o louro. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí assim a gente observa, assim, não deixa, a gente não vamos ser hipócritas dizer que não observa a vida alheia. Todos nós observamos. E a gente vê que, na grande maioria das vezes, as pequenas coisas que ele poderia fazer para ter esse tal merecimento que ele tanto espera, ele não faz, que é ajudar o próximo. Esses dias mesmo, sábado, passou um pessoal, uns pedintes lá pedindo ajuda. Tem não. Quer dizer, eles acham que se estiver louvando a Deus, glorificando, já está salvo, né? Mas é uma dedução que a gente sabe que não tem respaldo sequer evangélico bíblico, né?
Porque pela própria Bíblia, o apóstolo Paulo já dizia, depois de ter dedicado toda a vida à divulgação do Evangelho do Cristo, de que ele não julgava ter alcançado, mas que uma coisa ele fazia, ele esquecia as coisas que para trás ficavam e procurava as que estavam à frente dele. E ele se referia à salvação. Ele dizia, em termos literais bíblicos, não julgo ter alcançado. Então, o que é que a gente deduz? A questão das interpretações humanas, que tem todo um campo de diversidade nas múltiplas religiões evangélicas, e que a gente, na visão espírita, tem toda uma iluminação compreensiva, porque a gente sabe que, na verdade, não é a crença que a pessoa vivencie fora dela que dá a ela qualquer nível de paz e felicidade espiritual, mas é o comportamento e as atitudes dela, né? Inclusive, esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é sobre o passamento, tem muito a ver com a gente se aprofundar nesse aspecto. Voltando aqui ao texto, Emmanuel diz, em verdade, reverenciamos a providência divina. Depositamos em Cristo, vejam os pontos que ele alinha sobre serem atitudes corretas e comuns a todos nós, mas que não representa nada não, em termos de convicção. Então ele diz, olha, reverenciar a providência divina, depositar em Cristo a nossa esperança, admirar a virtude e acreditar na força do bem. Isso tudo é importante, mas se não se consubstanciar na esfera das boas obras, não adianta. E a gente pode até dizer, mas ele não foi muito radical. Não é, porque a quantidade de vezes que nós já estivemos encarnados e sedimentamos através de nossas ações e das nossas atitudes erros, crimes, desequilíbrios e vícios, é absurdo. Então, quando é agora que a gente tem a oportunidade de refazer isso, esforçamos por vivenciar os valores novos, muitos, e aí espíritas e não espíritas, se inclui de qualquer denominação cristã, acham que não é tão importante. Mas como a gente vê, não é importante, é essencial. Quanto mais a pessoa tiver associando o comportamento, as atitudes, a vivência dela, ao que ela conhece em termos religiosos, mas de fato ela está estabelecendo todo um processo de renovação interior que vai prevalecer no mundo espiritual. Porque senão os valores simplesmente na área intelectiva e de memória não vão resolver, porque vai predominar o comportamento, as ações e atitudes que tivemos no passado e que, sinceramente, para a maioria de nós foram desastrosas. Então você volta para o plano espiritual com uma mentalidade nova, sem profundidade nenhuma, e lá atrás lhe aguarda um passado rico de profundidades adversas, contrárias e desequilibrantes. Como é que você vai equilibrar isso? Porque é agora que nós entramos na possibilidade de ir equilibrando a equação de desajustes nossas. Mas de que maneira? Vivenciando. Vivenciar nada mais é do que aprofundar, consubstanciando o que a gente sabe que é certo. Passar da esfera mental para a esfera vivencial. Então vamos entrar no nosso tema, o passamento, que é a última parte, o último capítulo da primeira parte do Céu e do Inferno, né? Depois a gente vai ver os depoimentos de espíritos felizes, infelizes, espíritos em situação mediana. Então o último é esse, e não é por acaso, porque o passamento se refere justamente ao período que o espírito atravessa antes da sua
desencarnação completa. É o período entre está saindo do corpo físico e está entrando no plano espiritual. E aí é dado esse nome. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Por isso, se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal desta transição. Então vamos começar nesses comentários a entendendo esse passamento, né? Então, primeiro aqui é dito a nós que, olha, não é saber sobre a vida futura, é a certeza. A certeza da vida futura não exclui as apreensões. E a gente pode dizer, mas quer dizer que a pessoa pode conhecer, ter certeza, e mesmo assim ela vai estar com muito medo, muita apreensão no momento da transição. E qual a causa mais fácil que nos vem à mente da razão disso? A quantidade de desencarnação que cada um de nós aqui já passou e que enfrentou a morte com terror, com apreensão imensa, e mergulhou durante relativo período na inconsciência. Quantas vezes isso ficou empregado no nosso psiquismo? E é lógico que, estando na encarnação atual e sentindo estar perto da desencarnação, o que é que vai assomar dentro de nós? Os medos e as apreensões que já foram vivenciadas. O que é que vai diminuir isso, que é o objeto do estudo desse capítulo? É sobretudo isso que estávamos comentando aqui na introdução. A vivência dos valores novos. Dos valores que nos integram na espiritualidade, na convicção de espírito imortal, que antes a gente não havia trabalhado isso em nossas encarnações. Se qualquer um de nós aqui já tivesse trabalhado isso numa encarnação anterior, não há dúvida que quando estivesse encarnado outra vez como agora, a gente teria uma maneira de encarar a vida bem diferente desde pequeno. Não era agora, depois de conhecer o Espiritismo, que estaria mudando essa nossa maneira de compreender, não. Desde pequeno a gente estaria dando evidências de que a gente não era tanto assim deste mundo, que a gente veio de outro mundo. Mas para a totalidade, se assim podemos expressar de nós, o fato de ainda não termos trabalhado isso em encarnações anteriores é mais uma evidência da causa dessa apreensão. Nessa encarnação atual, é possível superarmos isso, dependendo, claro, do esforço, do tempo, da vivência desses valores novos. Porque os valores da caridade, do amor, da piedade, da misericórdia, os valores cristãos que a gente aprende, a vivência autêntica deles é um atestado de sensibilização nova do nosso espírito. Desde que seja uma vivência de desprendimento, seja dar com a direita sem que a esquerda o saiba, de estar envolvido realmente em atitudes novas, de vida, isso aí estará mudando os padrões de medo e de apreensão que a gente traz do passado. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Para boa parte de nós que já andou lendo aqui aqueles romances de Emmanuel, do cristianismo primitivo, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, a de Cristo,
ou até Paulo Estevão mesmo, percebeu através dos relatos e do envolvimento emotivo que esses romances de Emmanuel traduzem em nós, de que inúmeros cristãos enfrentaram a morte iminente com absoluta tranquilidade íntima e convicção de imortalidade. Se expressa de uma forma muito grande, principalmente os testemunhos naquele livro Ave Cristo. Quem aqui já leu Ave Cristo? Umas 3 ou 4 pessoas. Esses romances de Emmanuel são romances de um valor que a pessoa tem a oportunidade e não deve deixar de ler o quanto antes. Porque eles nos ajudam muito a encarar a vida em uma perspectiva bem diferente. Encarar a vida e encarar essa chamada transição, esse passamento. Porque vai notar que, poxa, não foi só os apóstolos que se envolveram numa mudança profunda de compreensão da vida. Foram muita gente depois dos apóstolos que se converteram ao cristianismo e se converteram num nível de aprofundamento para isso. Soares, naquele livro do estudo que a gente está fazendo, o sistematizado do Espiritismo, no capítulo 2 tem uns parágrafos falando sobre o desenlace, né? E o desenlace, como lá está escrito, é mais ou menos sofrido ou penoso de acordo com os apelos materiais que aquele espírito tem, né? Quanto mais ele for desapegado, consciente, ele vai sofrer menos. E já tem outros que não sofrem de forma alguma. Ele se desenlaça, né? Bem tranquilo. É verdade. Agora que realmente as possibilidades que na encarnação atual, dadas pelo Espiritismo, nós temos de mudar isso, são muitas. Porque não faz sentido nenhum aqueles que estão sendo alvo do contato com o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, não aproveitarem nesse contato para fazer as mudanças realmente imprescindíveis. A gente vive hoje, isso é dito pelos Espíritos inúmeras vezes, um período semelhante àquele no qual Jesus esteve na Terra entre nós. O espírita bem conscientizado, ele vê no Espiritismo a renovação daquela perspectiva que houve com os judeus há 2000 anos atrás. A renovação daquela perspectiva. Nós temos, através das revelações mediúnicas, algo que os cristãos de nenhuma outra denominação têm. O que é? A revivescência de todos os ensinos do Cristo através da mediunidade. Esses livros que eu citei aqui, que falam sobre o cristianismo primitivo, só os espíritas têm. E quem lê eles sabe da autenticidade, coerência e harmonia com os textos bíblicos. Quem já leu a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e vai ler os romances de Emmanuel, ele sabe que se ajusta como a mão na luva, só que mostrando detalhes, conteúdos que não estão na Bíblia, mas que estão perfeitamente em harmonia com ela e que só o espírita tem acesso. Então, da gente, né, como o apóstolo Paulo dizia, e está em uma de suas cartas, de vocês, irmãos, nós esperamos coisas melhores, porque a maioria não tem os valores e as possibilidades do conhecimento que é dado a nós espíritas.
quer dizer, digo assim, o conjunto das denominações cristãs. Não tem. E aí muitas vezes a gente ouve muito isso, e aqui não posso esquecer, para desfazer esse conceito de que, mas aqueles apóstolos, aqueles seguidores de Jesus já eram espíritos muito elevados. Por isso é que eles aceitaram e entraram naquela renovação profunda. Isso é até aquela figura de linguagem de vez ou outra. Isso é tipo de um sarcasmo ou de um sofisma, principalmente quando a pessoa conhece a vida do apóstolo Paulo. Se a pessoa conhece a vida do apóstolo Paulo e sabe o que ele fez dentro da própria vida, já sabe que isso é uma mentira. A questão toda é o seguinte, é que tanto no movimento espírita como no movimento religioso de qualquer religião, tem muitos adeptos preguiçosos, teimosos e que emperram o pé para não querer se sensibilizar às possibilidades evolutivas que a vida vai dando. E aí, meu filho, encontra 1000 justificativas. Não, porque era fulano, fulano é muito elevado, fulano é espírito de luz, por isso é que já veio e fez isso aqui. Isso é brincadeira. Porque se for para encarar desse modo, não precisavam o sacrifício dos espíritos elevados em vir para a Terra incentivar o progresso e a evolução da humanidade. Se fosse para estar evoluindo, marcando passo, não precisava sacrifício de espíritos elevados, não. Deixava evoluindo aqui a tronco de doença, de sofrimento e lentamente. Mas se a gente tem todo esse acesso de informações, de revelações, é porque se espera que a gente faça alguma coisa diferente. Se for para fazer igual, não prestava. Vamos ver aqui o próximo slide. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? A religião aqui no sentido tradicional, cristã e não cristã, que nenhuma delas aventurou-se em detalhar o que é a vida pós-morte e o que ocorreria durante o transe da desencarnação. O Espiritismo, sim. Mas aqui o contexto que se colocou, quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam, é a religião tradicional. E realmente elas se calam. E a ciência também não se aventura a trazer qualquer um detalhe sobre as possibilidades existenciais fora da matéria. E no Espiritismo a gente tem. Então, na doutrina espírita a gente tem a descrição dos fenômenos. Hoje, através das técnicas de regressão de memória, da TVP, usada por alguns psicólogos, também há os relatos minuciosos da transição. Também as chamadas experiências de quase morte EQM. Essas experiências também andaram trazendo detalhes, mas tanto a EQM quanto a TVP ainda é utilizada por muitos especialistas, mas de forma a não acreditarem na revelação, apesar de cultivar os resultados. Porque, na verdade, na área tanto a área ligada à psicologia ou à medicina, ainda há um grande campo de céticos sobre poder haver vida fora do corpo. Mas no Espiritismo a gente tem
Inclusive aqui lembrando, né, a denominação que é dada do Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova, que vem mostrar ao homem, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, o Espiritismo se coloca ao mesmo tempo como filosofia, ciência e religião como um todo, que para atuar estão juntos. Então, ela vem nos mostrar por meio de provas irrecusáveis tudo isso que a ciência padrão e a religião tradicional não alcançou. E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual, a religião, e a outra nos da vida material, a ciência. Então, nesse aspecto, só a religião espírita que de fato nos possibilita algo que as outras não possibilitam. Esse conhecimento das leis que regem o passamento. O Espiritismo é o traço de união entre as duas. E só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza, da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. Então, vejam que coisa, o Espiritismo é o... Então, o apóstolo Paulo já falava da existência do corpo espiritual, mas os detalhes, a atuação dele e a continuidade dele no plano espiritual são o Espiritismo. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes. Ele serve de veículo às sensações físicas da alma. É por isso que normalmente os espíritos dizem que é muito mais fácil desencarnar do que encarnar. Aliás, os livros espíritas, como André Luiz deixa bem claro, leva um período que vai até em torno dos 7 anos de idade, a encarnação plena, justamente porque durante aquele período está havendo essa impregnação do corpo espiritual do espírito, as células novas que estão sendo ali multiplicadas, e de tal maneira que quando passa esse período, as impregnações psíquicas do passado do espírito começam a querer prevalecer, que é quando inicia-se o período mais trabalhoso da educação dos filhos. Porque até em torno dos 7 anos de idade há uma flexibilidade à educação, aos exemplos dos pais. Dos 7 anos em diante, o espírito começa a, de fato, energias ligadas ao espírito vai se impregnando no corpo. A questão é que essas energias que estão no corpo, para o espírito desencarnar, têm que ser separadas. E é essa questão da separação que nós estaremos tratando agora. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que une o corpo, mas essa separação nunca é brusca. Então, essa extinção da vida orgânica, ela nos coloca numa separação que é muito importante. Uma coisa é morte física e outra coisa é desencarnação. Morte física
dá-se no momento em que o médico constata que não há mais vida orgânica ali, morte física. Agora, a desencarnação, aí vai ser variável e vai ter a ver com a questão. Porque, assim, a desencarnação completa, ela pode durar minutos, dias, horas e anos. Né? Parte do período, o problema de perturbação e de inconsciência tem a ver com a forma com que a maioria conduz a vida orgânica de variadamente desastrosa. Porque, veja, a pessoa adquiriu um vício, fumou durante alguns anos, ou bebe bebida alcoólica. Cientificamente, ele diminui o tempo de vida física dele. Mas aí, claro, tem os atenuantes, porque tudo que a gente faz tem os atenuantes e os agravantes. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter tido um vício durante alguns anos, parou e teve uma vida regrada e cuidadosa de alimentação, de exercício, e além do mais ainda entrou em atividades caritativas, de amor ao próximo. Aí ele começa a fazer o organismo nutrir um processo de renovação de energias saudáveis, que vai diminuindo aquele período desastroso que ele teve. A questão é que a definição de que se foi resolvido ou não, só a consciência do próprio espírito. Mas no grande campo geral, principalmente na área dos desequilíbrios emocionais, tem muita gente estragando a saúde do corpo. A pessoa, através das atitudes irascíveis, de desequilíbrios emocionais constantes, ela mina também a saúde do corpo físico e torna-se um suicida inconsciente. Com um tempo de perturbação ligado a isso, relativo à intensidade do desastre orgânico que ela fez a si mesma. Não foi outra a causa, entre outros aspectos, que fez André Luiz entrar no mundo espiritual como suicida, né? Coisa que ele a princípio achou inadmissível ser acusado, porque ele tinha lutado muito para não desencarnar, mas só no momento da desencarnação. E sem contar com o alto grau de orgulho dele, né? Entre os desequilíbrios emocionais e de hábitos, porque havia também, até em relação à conduta moral dele, um campo de desequilíbrios que quem já leu o livro Nosso Lar tem ideia, né? Vamos aqui para mais um slide. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento, conforme as circunstâncias. A morte pode ser mais ou menos penosa. Então, os espíritos vão nos apresentando aqui de forma detalhosa de que há um campo de possibilidades e de variedades nessas sensações para a desencarnação. Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta relacionada a isso. Deixa eu ver se eu localizar aqui. Eu vou trazer para vocês, porque é ligado a esse assunto. E que era de um texto bíblico. Aqui, ó. Uma passagem do Evangelho de Mateus 27, 51, 53, que é uma passagem, às vezes, um pouco difícil de interpretação para o espírita, se ele não conhecer bem o Evangelho e
a interpretação espiritual que a doutrina dá. Porque em Mateus 27, 51, 53 diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Fenderam-se as rochas. Está no final do Evangelho de Mateus, quase no final. Os sepulcros abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram, saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. E a pessoa me perguntou aqui: como entender esses versículos à luz do Espiritismo? Aí vejam, há uma grande quantidade de textos nos evangelhos que tem um sentido figurativo e simbólico. O sentido figurativo e simbólico ele tem a ver com a época, para ser aplicável em diversas épocas ou numa época específica, mas muitas vezes um texto, pelo seu próprio valor simbólico, ele se aplica a diversas épocas. Esse aqui deixa bem claro, eu expliquei à pessoa, que se referia à mediunidade. Abrir os sepulcros para os mortos saírem é exatamente o que ocorre através do fenômeno mediúnico da comunicação com os mortos. Então o sentido aqui não é literal, é simbólico. E se referia ao quê? Ao fato de que, quando diz que muitos justos ressuscitariam, se refere aos espíritos iluminados que viriam através da mediunidade trazer revelações das leis de Deus, do Evangelho do Cristo. Então, o contexto aqui, que parece ser uma coisa literal e que faz até com que muita gente que leva os textos bíblicos de forma literal diz: olha, está vendo? Os mortos que ficaram lá saíram do chão, porque aqui está dizendo que as rochas fenderam-se, né? E os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. E até pela pobreza da linguagem da época, do vocabulário da época, onde falava-se de ressurreição realmente a volta à vida do próprio corpo, que cientificamente é impossível, né? E também a gente tem que deixar muito claro que a volta dos mortos que voltaram às cidades é justamente a prova da imortalidade da alma, que o corpo realmente estava nos sepulcros, mas o que não estava no sepulcro eram os espíritos daquelas pessoas, e que voltaram através da mediunidade, começando pelo fenômeno do Pentecostes, né? Ali era uma prova viva de que os espíritos não morriam, que eles voltavam, né? E se comunicavam com os encarnados, né? Mas a época concedida, a época, a linguagem da época era pobre, né? E tem outra parte na Bíblia mesmo, que o próprio Cristo disse assim, sabe? Quando houve uma recriminação sobre a divulgação que os seguidores, os apóstolos estavam fazendo da mensagem do Cristo. E que há uma referência onde Jesus diz assim: se eles se calarem, as pedras falarão. E as pedras se referiam aos defuntos, às almas dos homens que viveram na terra. Se eles se calassem, os desencarnados iriam falar. Então é esse o entendimento, né? Mas esse texto de que os mortos e os sepulcros vão se abrir, os nossos irmãos evangélicos e católicos, eles acreditam nisso aí de tal forma que... Eles não têm ideia, porque muitas vezes as mudanças geográficas já viram. Veja só, a gente está aqui. Quem garante que aqui embaixo não já foi um cemitério? Não estou dizendo
há 50, 100 anos. Eu estou dizendo que há uma mudança geográfica muitas vezes em coisas, né? E isso muitas vezes já foi até material de filmes de terror, porque não poucas vezes na época eu achei filme de terror, hoje eu assisto mais nenhum. A quantidade de vezes que, por exemplo, alguém ia para uma casa, numa floresta, e quando vê, era um cemitério embaixo da casa. E aí dentro da casa, a bagaceira que... Quando vem descobrir que a casa foi erguida em cima de um cemitério, pronto. Lá em Itacaibó é uma praça. Essas histórias. Lá em Itacaibó tem uma praça que foi a primeira praça feita na cidade. E essa praça é próxima à casa do meu pai. E sempre a gente criança ficava lá brincando, assim, nesse lugar pequeno. E se preocupava com a hora de voltar para casa, né? Mas a gente via espíritos. Não só uma pessoa, inclusive eu. A gente via espíritos e daquela consumia tudo, e via paisagens também. E o povo dizia a praça mal assombrada. A praça mal assombrada. E foram reformar essa praça. Aí fizeram as escavações, e acharam várias ossadas humanas nessa praça. Aí foram estudar, aí buscaram nos estudos, né, antigos, que ali foi um cemitério, onde foi um local onde foram enterrados vários indígenas. É por isso mesmo que eu estava dizendo. Quantas vezes não tem aí lugar que você não sabe que foi ali não. Há séculos e séculos atrás. Bom, a gente vai interromper aqui nesse slide 7, devido à hora. E lembramos aqueles que até nos acompanham pela internet, amanhã vai ter uma palestra com Adeilson Salles no Bezerra de Menezes sobre obsessão e vícios cibernéticos. Adeilson Salles é autor de diversos livros, alguns de autoria dele e outros de psicografia. Ainda Resta uma Esperança, inclusive, e aquele Game Over, são livros que a gente tem até para vender no Bezerra de Menezes, que é de autoria dele. Então amanhã ele vai estar a partir das 8 horas no Bezerra de Menezes. Vamos para a prece, né? Deus Pai amado, Senhor de amor, de bondade, de misericórdia, agradecidos mais uma vez por mais esse ensinamento que nos trouxeste. Pedimos por cada irmão que aqui esteja encarnado ou desencarnado,